Jesus, ele voltou ali, né, para a região onde ele foi criado, em Nazaré. E a palavra de Deus diz, o próprio Senhor Jesus diz que não há profeta sem honra a não ser na sua própria casa ou na sua própria terra. E Jesus mostrando isso, né, querendo mostrar isso para aquelas pessoas que os ouviam e também para servir de inspiração e de ensinamento para nós. Ele diz o seguinte aqui em Lucas capítulo 4, versículo 24: e prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Serepta de Sidom. Quando a gente lê esse texto aqui, a palavra de Deus está dizendo, Jesus está dizendo que Elias, ele foi enviado lá naquela viúva de Serepta. Por quê? Porque reinava na terra uma grande fome. Havia na terra uma grande fome. Porque havia essa grande fome, Elias foi enviado lá. Mas olha aqui o que diz em 1 Reis, capítulo 17. Olha o que Elias ouviu, assim de maneira literal, da parte de Deus. Então veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Veja bem, olha bem o que Deus diz para Elias. Houve fome por 3 anos e 6 meses. A gente não sabe quanto tempo de fome havia aqui. Se a gente ler o texto anterior, a gente vai ver que Deus primeiro tinha mandado Elias para o ribeiro, para a beira do ribeiro de Cédron. E ali ele ficou bebendo água do ribeiro e comendo pão e carne que os corvos traziam para ele. Mas aí o ribeiro secou. Quando o ribeiro secou, Deus mandou: vai a Serepta de Sidom, cidade de Serepta, né, de Sidom, e ali eu ordenei uma viúva que te dê comida. Então veja, Deus está falando que ele ordenou a viúva para sustentar durante todo o período da seca, durante todo o período que reinou a grande fome. Deus ordenou aquela mulher viúva que o sustentaste, né? Então versículo 10: então ele se levantou e foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Ela, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho cozido há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. Vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Então havia uma sentença de morte sobre a vida daquela mulher por causa da situação, sobre a vida dela e sobre a vida do filho dela. Mas quando a gente vai ler lá o texto de Lucas capítulo 4, a Bíblia fala que Jesus, ele afirma que Elias foi enviado lá na casa da viúva para socorrer a viúva. Mas Elias não tinha nada. E quando ele chega lá, a mulher também não tinha nada. Ela não tinha com que sustentar Elias. Ela não tinha o que fazer. Aí, o que Elias foi fazer lá? Olha o que diz aqui em 2 Coríntios. 2 Coríntios 9, versículo de número 10. Diz o seguinte: ora, aquele que dá semente ao que semeia. Então a primeira coisa que Deus dá é semente. Amém? Aí depois olha o seguinte: e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira. Então Deus dá semente e pão para alimento. Mas o que Deus multiplica na minha vida e na sua vida? A semente. Deus não multiplica o pão. Deus multiplicou o pão lá quando o povo comeu. Eles comeram
os pães e os peixes, comeu, acabou, pronto, foram embora, não tinha mais. Entende? Então, aqui Deus está falando que Deus multiplica a semente. Deus não multiplica o pão. E aí, veja bem, e aí Deus fala o que no versículo 10, que Ele aumenta, né? Aquele que dá semente ao que semeia pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Voltando lá para 1 Reis, versículo 17. Olha o que Elias chega lá. Ele chega para a mulher não tem nada. Mas Jesus disse que ele foi enviado para socorrer aquela mulher. Jesus está dando exemplo. Olha, na época da seca havia muitas viúvas em Israel, mas Elias não foi enviado a nenhuma delas, somente a viúva de Serepta, lá de Sidom. E aí, queridos, o que Elias foi fazer? Ela fala: tão certo como vive o Senhor teu Deus, no versículo 10, não, desculpa, estou lendo 18, é aqui, 17, versículo de número 12, ele fala assim: porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temais, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois que Elias bebeu e comeu, olha só, depois farás para ti mesma e para teu filho. Qual era a função de Elias? Qual era a função de Elias? Salvar aquela mulher, ensinando ela a usar a semente para o fim devido, que é a semente, que é plantar e não comer. É possível comer a semente. Há poucos dias atrás, nós estávamos falando aqui sobre reinando em vida. E eu me lembro que eu disse que nesses tempos de crise, de pandemia, é tempo de transferência de riqueza. E eu lembro que falou sobre Isaac, que no tempo da fome ele plantou e colheu 100 vezes mais. Aqui essa mulher, eu não sei por quantos anos, mas eu creio que pelo menos uns 2 anos e 8 meses, essa mulher, ela foi suprida com azeite e com farinha. Não faltou para ela, não faltou para o filho dela e não faltou para Elias, que estava lá com ela. Deixa eu dizer uma coisa para você: é transferência de riqueza. Mas isso acontece na minha e na sua vida quando nós ouvimos a palavra do Senhor, mesmo em meio a grande dificuldade. Pensa, queridos, as mães aqui e eu também, a última comida para você e para o seu filho. Queridos, isso é descansar na graça e no favor imerecido de Deus. Aquela mulher não era judia, ela não tinha direito ao socorro de Deus, mas ela tinha fé no Deus que abençoa aquele que não tem direito à bênção. Entendeu? E aí ela, que não era judia, ela recebeu. O povo lá na sinagoga, quando Jesus falou que um profeta não tem honra a não ser na sua própria casa, e ele cita o exemplo dessa mulher, o povo fica com raiva dele. Mas não é porque ele estava falando, é porque eles mostraram que uma pessoa que não tinha direito recebeu a bênção de Deus. Aqui entra eu e você. Muitas vezes na hora da dificuldade, nós temos o pão e temos a semente. O pão, a função dele é para a gente comer mesmo. Mas e a semente? Como que ela vai ser multiplicada na minha e na sua vida? Entende isso? Então, Elias só foi fazer uma coisa para aquela mulher: eu vim aqui salvar a tua vida, eu vim aqui salvar a vida do teu filho. E para que você seja salva, você não pode comer a tua última semente. Você não pode comer a tua última semente. Queridos, a gente sabe da situação.
quase todo mundo de máscara aqui atrás, minha máscara está aqui. A gente sabe da dificuldade financeira que tem, assim, começado a se manifestar de uma maneira um pouco mais intensa. Alguns ainda não, outros já. Como que nós vamos sobreviver? Não comendo as nossas sementes, mas fazendo uso dela, plantando a nossa semente. Amém? E aí, o final do texto diz o seguinte, versículo 14: porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela, aqui está o tremendo, aqui está o start do milagre, né? Foi ela, e fez segundo a palavra de Elias. Assim comerão ele, ela e a sua casa muitos dias. Preste atenção, foi ele e fez como a palavra de Deus direcionou. E comeu, e ela, comeu ele, comeu ela, e a Bíblia não fala o filho, a Bíblia fala a casa dela. Ela salvou a família toda dela. Quando ela não comeu a última semente, ela obedeceu a palavra de Deus e ela foi lá e semeou a sua última semente. Deixa eu dizer uma coisa para você. A graça de Deus está aí, é um favor imerecido. Mas o princípio está diante de nós. Entrar pelo princípio é uma escolha minha. Aquela mulher escolheu plantar a semente. Ela poderia ter escolhido e falou: não, não vou fazer isso não. É a última coisa que eu tenho para mim e para o meu filho. Você é um desumano em pedir um negócio desse. Você não tem coração, você não tem amor, você não tem misericórdia. Mas ela não teve essa atitude. Ela escolheu plantar a semente. E ao fazê-lo, ela entrou pelo princípio, para que a graça e o favor de Deus se manifestasse na vida dela. Sabe, querida, é eu que escolho, é você que escolhe. A semente Deus colocou na tua mão e é você que faz, é que você decide o que você vai fazer com ela. Não é Deus. Não é Deus. Deus só nos dá o ensinamento, Deus nos dá a direção. Mas o que eu vou fazer com a semente, é eu que decido. Amém?